Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo As Vozes do Céu. Nós já estamos lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver com o Evangelho em mãos aí, pode abrir, para acompanhar junto. É um texto, não é muito extenso. Na verdade são 2 itens e tem também uma nota que Kardec coloca para complementar o entendimento da mensagem, que hoje é a mensagem de São Luís. Antes de entrar no texto em si, eu queria trazer para vocês algumas informações sobre São Luís. Quem foi São Luís, né? Então tem algumas informações assim, interessantes, históricas também, importantes para a gente pensar, para a gente refletir a experiência que esse espírito teve na Terra, né? Então, sua última encarnação, ele nasceu lá na França, ele foi um rei da França, Luís IX. Então, para quem gosta dessa parte de história aí, para quem acompanha, é bem interessante se pesquisar sobre a história de São Luís, pessoal. É uma história muito extensa. Eu trouxe aqui só alguns pontos interessantes para a gente poder se situar, para entender um pouco o que foi a encarnação dele como o rei Luís IX da França. Então ele nasce em 25 de abril de 1214 ou 1215, não se sabe ao certo, e desencarna em 25 de agosto de 1270. Então ele viveu aproximadamente 57 anos. E ele foi filho do rei Luís VIII com Branca de Castela. Ele foi coroado muito novo, muito jovem, ainda por volta dos 14, 15 anos, muito novo ainda, tanto que a mãe teve uma influência muito grande durante esse começo, enquanto ele atingiria a maioridade. Então ele teve muita influência de sua mãe, Branca de Castela, nesse primeiro momento principalmente. O reinado dele, pessoal, durou por volta de 44 anos, que foi de 1226 até 1270. Então a gente está falando do século XIII. Imaginem vocês quanto tempo, né? Então é uma história aí que realmente marcou muito. E claro, depois foi uma consequência também de São Luís, de Luís IX da França, ter sido então canonizado como santo da Igreja Católica poucos anos depois da sua morte. Então, só para a gente fazer um resumo bem rápido do que foi um pouquinho esse reinado do Luís IX, futuro São Luís da França. Ele ficou conhecido, pessoal, por ter... Bom, primeiro ele se casa com Margarida da Provença e com ela tem 11 filhos. Então, o que marcou muito, que se destacou muito no reinado dele foi a educação que ele deu aos filhos. Então, a base muito religiosa, e guerreira também, com relação à soberania, à nacionalidade francesa. Ele também reforçava muito com os filhos o hábito da oração, como eles eram católicos, a presença nas missas, as penitências, o respeito aos rituais da igreja e tudo que estava ali abarcado. Então ele teve essa preocupação de passar essa educação para os filhos. Então isso também foi um ponto muito marcante dele como rei. Isso ficou muito marcado na história dele como rei até hoje. Ele foi chamado também de rei justo, porque ele era muito devotado à religião católica, mas ele não chegava ao ponto do fanatismo. Então ele cumpria todos aqueles dogmas, aqueles protocolos, mas sem entrar no fanatismo. Então também ficou conhecido como Rei Justo. E também um outro nome que ele é chamado é de Bom Rei Luís. Então, quem gosta um pouco de história aí vai se voltar um pouquinho na história da França, vai ver lá todos os reis Luíses que tiveram aí ao longo da história. Ele foi um que realmente marcou muito, principalmente numa época ali, século XIII, uma época sem muitos registros, mas a passagem dele fez muita diferença e faz até hoje. E a gente vai entendendo aí um pouco, então, o porquê disso,
Outro ponto importante, que só para a gente reforçar aqui, o reinado dele, pessoal, deixou ele também conhecido como um rei reformador. Por quê? Ele lançou ali as bases da justiça francesa, já no século XIII. Então imaginem vocês o quanto é antigo, né? Então ele foi um rei também que se preocupou com essa parte, e ali foi o começo, né, de toda a jurisdição francesa. Mesmo o rei sendo um juiz supremo ali naquele momento, ele ficou conhecido também por ser um rei imparcial, né, e foi muito também admirado por isso. Então imagine vocês, naquela época, né, século XIII, Idade Média ali, né, aquele momento ali ainda muito antigo, e ele ficou conhecido, deixou a sua marca como um rei que concentrava tanto poder, né? Um rei imparcial, então um rei justo, um rei reformador. Então realmente nas bases da política francesa ele deixou a sua marca. E claro, né, como católico, como um grande defensor da igreja, como um grande defensor dos dogmas, ele desencarna com 57 anos de idade, e 27 anos depois ele foi canonizado pelo Papa Bonifácio VIII como São Luís, né, em julho de 1297. Então olha só quantos séculos, né? E realmente deixa sua marca aí, não só na história da igreja, na história política da França, e também a gente vai entender um pouquinho hoje como ele deixou a sua marca também para o espiritismo. Por quê, né? Ele participou ativamente do processo de codificação da doutrina espírita. E aí, como que foi isso, né? Como que isso se deu? Não foi só apenas, pessoal, pelas comunicações. Há comunicações dele no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. E também um grande acervo aí importante para a gente considerar está inserido na Revista Espírita. Então, por isso que, mais uma vez, é importante a gente reforçar a importância de se estudar a Revista Espírita. Então, lá há muitas informações, as comunicações também, e traz essas informações. Uma das informações que constam lá, que é importante também para a gente complementar o que a gente está estudando, é que a Revista Espírita em si, pessoal, já demonstra para a gente quanto foi importante a sua atuação na condução da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, lembrando, né, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada por Allan Kardec, ali era um grande laboratório para que ele pudesse realizar os experimentos e as pesquisas, né, do que ele estava ali organizando de informações para a codificação espírita. Então, por quê, né? Ele foi considerado ali uma espécie de patrono espiritual da sociedade espírita, né? Da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, Kardec costumeiramente evocava São Luís para intermediar alguma situação, algum debate, algum problema que estava sendo discutido ali. E também outro fato interessante que consta na Revista Espírita é que Kardec agradecia, né, constantemente São Luís por esse trabalho de assistência que ele estava prestando ali naquele momento à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no momento da codificação espírita. E aí eu até selecionei um trecho aqui para ler para vocês, que está lá na Revista Espírita de 1861, quando Kardec diz o seguinte: ele faz alguns agradecimentos ali no final do ano de 1860 para 1861. Ele comenta o seguinte: agradecemos sobretudo, olha que interessante, a São Luís, nosso presidente espiritual, cuja proteção à sociedade que tomou sob seu patrocínio foi evidente e que, assim esperamos, terá a bondade de continuá-la, rogando-lhe que nos inspire a todos os sentimentos que dela nos tornem dignos. Então, olha só, Allan Kardec escreveu isso lá na Revista Espírita de 1861, para vocês perceberem o quanto realmente São Luís contribuiu para que nós tivéssemos hoje
a codificação espírita em mãos, né? Além das comunicações, claro, ele contribuiu também nessa assistência espiritual durante o trabalho de concepção, de elaboração, de construção do trabalho que Kardec deixou para nós, que é a codificação em si. Então, muito interessante a gente saber essas trabalham ainda e deixaram essas contribuições aí para todos nós, que é de valor inestimável para nós, que é a própria codificação espírita. Tá bom? Eu sugiro que vocês leiam aí, pesquisem sobre a história de São Luís com mais detalhes. Há muitos detalhes sobre as batalhas, sobre todo ali o processo político que ele viveu como rei, como ele ficou conhecido como esse rei justo, esse rei reformador, esse rei que é até hoje muito lembrado, não só pela parte religiosa, tanto católica como espírita, mas também pela importância política que ele deixou aí na história da França. Então vale a pena também a gente conhecer essas informações históricas para complementar sempre o nosso estudo aqui. Tá bom? Vamos lá então, vamos entrar já no texto que ele deixou para nós, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui, pessoal, lá nas Instruções dos Espíritos, nós vamos estudar hoje os itens 24 e 25, que são duas comunicações de São Luís, e também o item 26, que é uma nota que Allan Kardec deixa, né? Ele elabora para complementar as comunicações que foram colocadas por São Luís. Então, olha só, vamos lá. O título aqui, o primeiro título, subtítulo, Limites da Encarnação. Então aqui, pessoal, lembrando, né, a gente vai falar um pouco sobre a reencarnação, vai ajudar a gente a compreender um pouquinho também de como é uma lei de Deus importantíssima, né? Deus nos dá essa oportunidade, nos dá essa abertura para que nós possamos então avançar. E aí a pergunta que foi feita na qual São Luís responde, né, foi a seguinte: quais são os limites da encarnação? Para quem estiver seguindo aí, pode acompanhar comigo. Quais são os limites da encarnação? E aí, pessoal, quando eu estava fazendo o estudo, eu parei um pouco e pensei e refleti sobre o que seria esse sentido de limite. O que é esse limites da encarnação? Quais são os limites da encarnação? Kardec pergunta. E aí eu busquei olhar esses limites no sentido de até quando. Há um limite? Há um número? Há uma fórmula pronta? Será que a gente só pode reencarnar um número de vezes? Ou a gente vai ficar reencarnando aí eternamente? Como que é isso, né? Então, limite no sentido de até quando? Deus sempre vai nos permitir reencarnar? E aí, olha só, a resposta que ele recebe é a seguinte. E aí já é o texto de São Luís, então, respondendo essa pergunta. A encarnação não tem, a bem dizer, limites nitidamente traçados. Então, olha só, não há limites nitidamente traçados. O que é isso? Não há uma fórmula. Então, todos os seres que estão ligados ao planeta Terra podem reencarnar tanto número de vezes. Não é assim, pessoal. Então, são limites nitidamente... Não tem esses limites traçados, na verdade, né? É o que ele está reforçando aqui. Tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade, à medida que o espírito... cuja materialidade, diminui à medida que o espírito se purifica. Então, olha só, voltando aqui um pouquinho, quando ele fala que não tem notadamente, né, nitidamente, limites traçados, o que isso significa? Será que esses limites que não são
que não são nitidamente colocados, só pode esse número de vezes, e aí se você usar tudo, e aí você não consegue mais, não é assim, né? Então, por que não é assim? Porque vai depender de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Edu, será que a gente tem que reencarnar umas 200 vezes, 300 vezes no mesmo planeta? Ou a gente migra para outro planeta? Como que é isso? Vai depender de cada um de nós. Vai depender de cada processo, de cada trajetória espiritual nossa. E aí, um outro ponto importante da gente lembrar é que as nossas escolhas, as nossas ações, o que nós praticamos, vai definir esse ritmo. Então, o nosso nível de consciência, como é que está esse nível de consciência? Nós conseguimos entender o que é realmente o bem, viver o bem, o amor, as lições de Jesus, ou ainda não? Então, esse depender de cada um aí é que vai ditar. Às vezes um espírito precisa de 500 encarnações para ele poder alcançar ali aquele nível de perfeição que todos nós um dia vamos alcançar. E se outros alcançar em 50, 100? Isso aí já não responde para nós, que realmente depende de cada um de nós, depende de como nós encaramos, depende do nosso nível de despertamento, do nosso nível de comprometimento com as nossas reformas. Porque se a gente imaginar, se a gente lembrar, né, que todos nós partimos do mesmo ponto, o que vai diferir a gente chegar lá no nosso objetivo, que é a perfeição dos mundos felizes? Somos nós mesmos. Então, olha a importância. E aí, a gente até brinca às vezes, né? Eu não vou fazer isso agora não, eu vou deixar para a próxima encarnação. A gente fala isso brincando às vezes, né? Nessa eu não vou conseguir, eu vou deixar para a próxima. E aí, esse deixar para a próxima não é mais uma encarnação que nós vamos ter que fazer uso, nós vamos ter que nos comprometer novamente, nós vamos ter que retornar, talvez em situações mais difíceis. E aí? Então, esse limite, esse número vai realmente depender de como nós procedemos aí durante a nossa caminhada evolutiva, durante a nossa caminhada eterna. E aí, dando sequência aqui, olha só o que ele vai dizer. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto. Aqui ele está falando do envoltório que constitui o corpo do espírito, né? Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência sujeito a menos vicissitudes. Em um grau mais elevado, é diáfano, que significa transparente, mais límpido. Em um grau mais elevado, que é o nosso objetivo, né? Quando a gente alçar mais um passo, ele é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o perispírito. Conforme o mundo sobre o qual o espírito é chamado a viver, toma um envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então nós estamos apropriados de um envoltório compatível. Aqui vamos usar o nosso exemplo prático, né, que é o planeta Terra. Nós temos então um envoltório compatível com esse planeta, por isso nós podemos estar aqui, nós estamos tendo essa oportunidade aqui, porque nós temos uma afinidade fluídica com esse planeta. Quando a gente se desmaterializar, como ele fala aqui, né, ele usa o termo de grau em grau, desmaterializando-se, né, a gente vai então modificando esse corpo fluídico que envolve o nosso espírito e possivelmente, se for o caso, a gente vai se ligar então a um planeta compatível com aquela modificação, né, quando ele se torna menos grosseiro, menos pesado, né, menos sujeito às vicissitudes como nós estamos hoje. Né? Nós estamos sujeitos às vicissitudes da matéria, da vida, da matéria, né? Eu acho que a pandemia é um exemplo, né? Um exemplo de um vírus que surgiu e que realmente faz parte dessas vicissitudes às quais nós estamos inseridos no mundo de provas e expiações, né? Então,
Dando sequência aqui, ele vai falar um pouco sobre o perispírito, né? Que é aquele corpo fluídico que vai ligar, né? Vai fazer essa ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo material, corpo físico. Ele vai dizer para nós aqui no segundo parágrafo: o próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Quer dizer, pessoal, conforme a gente vai reencarnando, talvez a gente migre de um planeta para outro, ou então a gente continua muito tempo no mesmo planeta. Então tudo isso vai trazendo transformações sucessivas para o nosso perispírito. E aí ele continua aqui: eteriza-se mais e mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Então nós vamos passando por esse processo de depuração, por esse processo de transformações sucessivas, que vai então nos preparando, nos credenciando então a um dia a gente alcançar esse estado que ele chama aqui os espíritos puros, ou os mundos felizes também, como a gente quiser chamar. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, estes não estão ligados a eles como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que os espíritos se encontram permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Então ele traz aqui para nós mais essa informação, né? Com relação ao desprendimento. Então, se o espírito, esse perispírito, ele é menos grosseiro, ele é menos grosseiro também, né? Ele tem capacidade, então, esse espírito tem capacidade de transportar, né, a todos os lugares onde ele é chamado em missão. Ele tem maior possibilidade de movimentação. Então, se tiver alguma missão que ele possa cumprir em outro planeta, por exemplo, vamos pensar em um exemplo concreto. Um espírito que já alcançou ali os mundos felizes, já é um espírito puro, depurado, né? Ele já passou por todas as etapas aí, ele já alcançou ali aquele nível que nós sabemos que um dia nós vamos chegar. E aí, ele é chamado para uma missão no planeta Terra. E aí, o que acontece, pessoal? O perispírito dele, né, aquele corpo fluídico que ele possui, que ele tem, que envolve ali o seu espírito, ele é compatível com o planeta Terra? Se ele já está lá na frente, está um pouquinho mais na frente? Não, então há esse... Ele fala que o estado de desprendimento em que os espíritos se encontram permite-lhes transportarem-se a todo lugar onde os chamem as missões e lhes são confiadas. Quantos e quantos espíritos estão neste momento reencarnados no planeta Terra em missão? Eles não são daqui, eles já estão, já alcançaram um nível ali considerável de evolução e de depuração, mas eles possuem a possibilidade de estarem aqui em missão, né? Deus permite que eles reencarnem aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos dar força nesse processo que nós estamos atravessando aí de transição planetária. Então é um ponto também interessante para a gente pensar, né? Como isso tudo também tem um preparo, né? Tem uma reflexão, tem uma lógica por trás para a gente poder compreender. E aí ele segue aqui: considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Assim, depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para a sua depuração. O que é isso aqui? O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Vamos voltar um pouquinho. Então, se a gente considera a encarnação aqui do ponto de vista nosso terreno, né, de uma vida que a gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente avança, a gente aprende, estuda, trabalha, tem filhos, tem família, né, passa por todo esse processo, pode-se dizer que é limitada aos mundos inferiores. Então, nós ainda temos essa necessidade, devido à nossa condição, né, de reencarnar, né? De pouco a pouco ir quitando débitos e ir aprendendo, reforçando lições,
provando até, né, em alguns casos, em alguns momentos, aprendizados que nós já construímos no nosso espírito. Então a Terra também é um campo para isso, para a gente poder reforçar aquilo que o nosso espírito já aprendeu em outros momentos, em outras encarnações. E aí, quando ele diz aqui, assim depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando para a sua depuração. O que é isso? Quanto menos depurado, né, o espírito maior a necessidade dele reencarnar. Por quê? Porque quanto menor essa depuração, mais ele vai ter a necessidade de voltar em uma nova existência e ir vivenciando, né, as experiências, corrigindo as falhas, trabalhando pela sua renovação moral. Ele vai reforçando o que ele já aprendeu, ele vai viver provas e expiações que ele ainda tem necessidade, para pouco a pouco ele ir então avançando e se depurando. Se a gente se recusa, eu não quero mais, eu não quero aprender, eu não quero estudar, eu não quero viver a vida porque é só essa aqui mesmo, e eu fecho o meu campo de visão para o mundo espiritual, para a realidade espiritual, e não quero saber, e enfim, né, assim, levo uma vida assim muito material no sentido de não entender o que é o mundo espiritual e não buscar entender, e enfim, só um exemplo. Mas se a gente não é que isso seja errado, pessoal, mas isso vai, talvez, né, dependendo de como a pessoa age, se ela faz o bem, se ela faz o mal, quais são as sementes que ela planta, né, quais são as obras. Jesus disse, né, a cada um as suas obras. Então, quais são as obras? Então, se essas obras elas não derem frutos, né, para nós mesmos, enquanto espíritos imortais, se nós retornarmos ao plano espiritual sem nenhuma obra, sem nada, sem nenhuma árvore, sem nenhum fruto, e aí? Será que nós não vamos ter a necessidade de retornar em uma nova experiência material para realmente servir, aprender, construir, educar a nós mesmos principalmente, né? Não é educar o outro, apontar o outro, mas educar a nós mesmos, né? Retificar, modificar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Será que um espírito que se compromete verdadeiramente, e aí eu não estou querendo escolher um grupo ou pessoas, mas de uma forma geral, o ser humano, onde quer que ele esteja, estando na religião que ele se identificar. Será que se ele se comprometer com o bem, com o amor, com a caridade, ele vai precisar reencarnar muitas e muitas vezes ainda? Ou aquele que não quer aprender, que não se abriu, que não despertou, que não tem interesse, que não quer, enfim, que vive realmente uma vida muito material, será que esse vai ter mais a necessidade de retornar inúmeras vezes? Então, olha esse contrabalanço para a gente pensar, para a gente analisar. É isso que ele está dizendo aqui, né? Assim depende do espírito libertar-se dela com maior ou menor rapidez, trabalhando por sua depuração. Aqueles espíritos que já alcançaram nível superior, pessoal, que já está habitando os mundos felizes, eles têm necessidade de reencarnar? Eles precisam reencarnar? Se eles não reencarnarem, eles não vão avançar mais? Talvez a necessidade deles seja bem menor do que a nossa, né? Nós ainda temos essa necessidade, nós sabemos, a doutrina nos ensina, né? As mensagens, os estudos, que nós temos a necessidade ainda de passar pelas experiências materiais. A matéria vai despertando cada vez mais o nosso espírito, vai nos mostrando onde realmente nós precisamos nos corrigir, onde nós precisamos nos realinhar com os ensinamentos do Cristo. Nós muitas vezes pedimos para estar aqui, né? Nós planejamos até, algumas vezes, não são todos, mas alguns até planejam a sua reencarnação, escolhem suas provas, juntamente com os instrutores, os espíritos amigos. Por quê, né? Porque nós temos a necessidade ainda. Nós precisamos
dessa oportunidade que Deus nos concede misericordiosamente, nos dá essa oportunidade da gente vir e corrigir o que nós erramos lá atrás, plantar novas sementes do bem, viver a caridade que Jesus nos ensinou, né? Para que a gente possa então dar um passo, avançar, lembrando que estamos submetidos à lei do progresso, à lei da evolução. Então, Deus, em conformidade com a sua própria lei, Ele nos dá essa oportunidade, esse sim, para que a gente possa retornar e avançar e crescer sempre, né? Tia Denise está aí, a não ser seja para uma missão. Então, a missão, né? Como eu dei esse exemplo aqui, esses espíritos felizes que estão lá nos mundos felizes, muitos aceitam encarnar nos mundos inferiores para que eles possam ajudar, auxiliar. Então pensem vocês, né? Essa abnegação que eles têm. Jesus é o maior exemplo para nós, né? Bom, acho que Jesus é um exemplo maior que nós temos, de um ser celeste, sublime, que já habita altas esferas, altíssimas esferas, e que viveu uma encarnação no planeta Terra. Quer dizer, né, ele veio em um mundo muito inferior ao que ele já tinha alcançado para nos ajudar, para nos impulsionar ao progresso, para nos dar uma chance, né, para nos dizer um sim, um tamanho gigantesco, né, para que a gente possa então se espelhar, pegá-lo como guia e modelo, para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa desenvolver o que ele nos ensinou, passo a passo, né? Cada encarnação, uma etapa, cada momento. Então, como esse grande exemplo que fica, né? Que ficou e ficará para todo sempre, desse ser que veio em experiência para passou pela matéria para nos ensinar, para nos ajudar. E a doutrina espírita, né, veio através da codificação para nos relembrar isso muito fortemente, para nos relembrar, né, melhor dizendo, e que a gente pudesse então, através desse conhecimento do mundo espiritual, das vozes do céu, aprender e também se desenvolver, avançar, dar um passo à frente, né, que é realmente que Jesus e Deus, nosso Pai, espera de nós, né? A Micheline colocou aqui: saber que a reencarnação é uma oportunidade de voltar à trilha nos serve de alento. E aí a gente percebe, né, a justiça divina. A justiça realmente a gente percebe quando a gente pensa, quando a gente estuda e reflete sobre a reencarnação. Então, olha só, de um ser que errou, que ainda traz ali registros, débitos, enfim, ele poder retornar para que ele possa aprender, para que ele possa viver também o que ele já aprendeu, e isso torna uma... Sabe aquele exemplo quando a pedra cai no rio, né? Ele reverbera, aquela água reverbera. E o que há de bom em nós, pessoal, nós deixamos como exemplo. Nós não somos perfeitos ainda, claro. Mas o que há de bom, que nós aprendemos, realmente, que é a nossa bagagem, mesmo quando a gente erra, aquilo de bom que nós verdadeiramente trazemos, fica de alguma forma, né? É exemplo para alguém, inspira alguém e ajuda de alguma forma alguém que está passando por alguma situação, por alguma dificuldade também, muitas vezes, né? E nós sempre podemos ajudar, a gente sabe, né? A Nádia está perguntando aqui: Jesus é o governador do planeta? Sim, né? A doutrina nos ajuda também a entender isso. Como Jesus governa o nosso planeta. Então ele veio em missão para realmente nos ajudar a evoluir, a crescer, a aprender com o que ele deixou de ensinamento. Ele nos mostrou o caminho, né? Então, olha só, não é mais uma coisa abstrata. Jesus veio, passou aqui por nós e deixou todos os ensinamentos. E claro, a bênção que é o seu evangelho, né? E aí, para finalizar aqui o item 24,
o finalzinho aí, o último parágrafo, olha só o que ele vai dizer aqui. É de se considerar também que no estado errante, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado por seu grau de evolução, que é isso um pouco do que a gente já está falando, né? Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. O que é desmaterializado, pessoal? O que vocês imaginam que seja? Quando a gente imagina um espírito que seja desmaterializado. O que vocês acham que seja? O que vocês acham que significa? É um espírito perfeito? É um espírito que está num grau evolutivo maior do que nós? Com certeza, né? Mas o que vocês entendem por desmaterializado? Esse é até um pontinho que eu coloquei ali para a gente poder comentar que é interessante, né? A Eledir colocou para nós aqui: Jesus já era um espírito evoluído quando a Terra se formou. É o governador do nosso planeta, é isso mesmo. O César colocou: doutrina é uma fonte de inesgotável estudo e aprendizado. É verdade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa estudar e aprender cada dia mais, né, César? É verdade. Isso, olha só, as respostas aqui, né? Quando eu falei desmaterializado, a Eledir colocou não apegado à matéria. Olha só, isso mesmo. A Micheline, quanto menos apego tiver à matéria, isso mesmo. A Jerusa, desapegado das coisas materiais, físicas, emocionais e espirituais. A Betânia tá aí, nossa amiga. Obrigado pela presença, Betânia. Não tão ligado à matéria. Olha só que interessante, né? É isso mesmo, pessoal. As respostas, vocês utilizaram os termos que eu anotei aqui. Eu escrevi aqui no meu evangelho: libertação do apego. Olha a expressão que eu usei, né? Libertação do apego. E é isso mesmo, né? Que vocês colocaram. Não ligado à matéria, a Betânia colocou. A Jerusa, desapegada das coisas materiais, físicas. Micheline, quanto menos apego tiver na matéria. É isso mesmo. Vocês foram na mosca. Vocês acertaram na mosca. É realmente com relação ao apego. Então, será que nós ainda somos apegados? Será que se a gente partir amanhã, a gente vai se libertar? A gente vai desapegar da nossa vida, do que nós temos de material, do nosso corpo físico? Como será que é isso? Então, se a gente pensar nisso, a gente vai entender qual o nosso nível aí de desmaterialização. Será que nós já conseguimos nos desapegar assim facilmente? E aí? Então, voltando aqui rapidinho para a gente encerrar o item 24, ele disse aqui, né? Ele fala aqui no estado de erraticidade, né? Só para a gente concluir aqui, no estado de erraticidade, que é o intervalo entre as duas existências corporais, para quem não sabe, quando o espírito desencarna e ele ainda não reencarnou, ele está em um período que nós chamamos de erraticidade. É um período que ele entre duas encarnações, é que ele já passou e a próxima que ele está se preparando para vivenciar, né? Ele fala então, São Luís, que a situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que ele está ligado por seu grau de evolução. Então, pessoal, se a gente pensar no nosso planeta Terra, como que seria, né? A situação do espírito tem relação com a natureza do mundo a que está ligado por seu grau de evolução. E aí a gente poderia pensar em várias possibilidades, né? Alguns realmente conseguem, né? Não estar tão materializados, já outros estão muito materializados ainda, então há toda uma como eu posso falar, uma gradação, né? Uma gradação. A gente vê aí várias situações pelas próprias mensagens, pelas psicografias, pelos atendimentos nas reuniões de desobsessão aos espíritos sofredores, né? Quando eles relatam situações que eles estão passando, a gente percebe que há uma infinidade de possibilidades aí. E nós sabemos também que muitos conseguem
passar pelo processo da desencarnação, da morte física, e se desligar ali e realmente seguir a sua nova caminhada, a sua nova jornada, né? A Belle Bessin colocou escada evolutiva, também é uma ótima imagem para a gente pensar, né? Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre, esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Aqui a gente pensa um pouco, né, na condição do espírito após o desencarne, né? Então, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme seja mais ou menos desmaterializado. Então, se ele for muito materializado, ele vai estar ainda muito preso aqui ao seu dia a dia, ao seu trabalho, à sua casa, aos seus objetos, ao próprio corpo em decomposição, muitas vezes, nós sabemos que também acontece. Então, e do contrário, né, se ele for mais desmaterializado, realmente ele vai estar em uma condição mais feliz, mais livre, mais esclarecido do que ele passou por uma experiência terrena e retornou ao plano espiritual, enfim. Aí vai depender, novamente, né, como a gente falou lá no começo, dependendo de cada um, né, para que isso aconteça. Tia Denise colocou: todos somos e devemos exercitar isso diariamente. Verdade, né? Essa constância em aprender e se desmaterializar aos poucos, ainda encarnado, né? Nós podemos vivenciar isso. A gente não precisa deixar para depois. Enquanto encarnado, a gente já vai vivendo esse processo. Então, olha o quanto é importante a gente pensar isso, raciocinar sobre isso, para que a gente possa, ainda encarnado aqui, vivendo a nossa vida, vivendo as nossas experiências, já então entendendo que nós já estamos passando por esse processo. Se a gente, claro, se dedicar, né, e centrar as nossas energias, o nosso intuito, a nossa vontade para que isso se dê, para que isso aconteça, né? Vamos avançar então. Vamos para o próximo subitem, que também é curto, mas dá para a gente refletir bastante. Também é uma comunicação de São Luís. O subtítulo é Necessidade da Encarnação. Nós vamos falar um pouquinho, né, a partir de agora. O item 25 é uma pergunta também, né? Olha só a pergunta e depois a resposta de São Luís. 25. A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Acho que nós já falamos um pouquinho aqui durante essa reflexão do item 24, mas vamos aprofundar ainda mais esse ponto. A encarnação, então, é uma punição? A gente está aqui porque nós somos devedores, nós precisamos quitar nossos débitos. É um ponto geral para todo mundo precisa... Enfim, como que é isso, né? Só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Olha só o que São Luís, então, vai responder para nós. É necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir, com o auxílio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, olha só, é necessária a passagem dos espíritos pela vida material para que possam cumprir com o auxílio de uma ação material. Pessoal, auxílio de uma ação material. Qual é a importância da matéria? Nós já falamos aqui algumas vezes, né, em alguns estudos. A matéria, ela nos ajuda nesse despertar. Então, nós estamos aqui agora, encarnados. Nós somos plena potência, o tempo todo. Vocês já pararam para pensar que durante as fases da vida, a gente se dedica a alguma atividade, a gente aprende algo novo, a gente está mais emotivo, a gente está menos emotivo, a gente está mais prático, a gente está mais... enfim, né? Cada fase da vida vai nos ajudando, né, a despertar esses valores, vários valores que nós já temos no nosso espírito. Nós já trazemos
na nossa alma. Então isso através de uma ação material, estando aqui. Então às vezes a gente passa por uma prova, por uma situação difícil, por algo que a gente não sabe como resolver. E essa ação de estar aqui, né, esse momento, esse período de nós estarmos na matéria, vai fazer em nós essa ação, vai exercer em nós essa ação, para que a gente possa então despertar, para que a gente possa se aperfeiçoar. E ele fala também, né, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então Deus nos confia essa execução. Então Deus nos permite esse auxílio de uma ação material para cumprir os desígnios que Ele próprio nos confia. Então seja para nós mesmos que nós precisamos, né? Nós sabemos disso, seja para aqueles espíritos puros que reencarnam nos mundos inferiores para ajudar aquela população que ali está, para trazer algum benefício, para acelerar o processo de crescimento, de progresso. Então olha só, uma ação material que vai realmente fazer com que se cumpra os desígnios que Deus nos confia. Então se a gente parar para pensar, pessoal, a nossa experiência na matéria é uma grande árvore. Imaginem vocês aquelas pessoas que já desencarnaram, né, que passaram pela Terra. A gente tem muitos exemplos até na nossa própria família, né, os nossos avós, né, às vezes os nossos pais, nossos tios, né, que já desencarnaram, passaram pela experiência, essas pessoas mais velhas, né, passaram pela encarnação e aí construíram suas famílias, deixaram exemplos, deixaram frutos. A pessoa já retornou para o plano espiritual, mas a ação material dela, né, de ter passado por aqui, deixa frutos, né? E isso vai se expandindo ao longo do tempo. Então não é também essa forma de estender esses desígnios que Deus nos confia para vivenciar na matéria? Então nós viemos para exercitar uma ação, uma função na matéria. E essa função ela vai se estendendo aí mesmo quando a gente retornar, quando a gente desencarnar, né? Ela vai seguindo. Então olha só, os desígnios, né, cuja execução Deus lhes confia, é também necessária por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência, é isso que eu estou falando, né? Então aquela ação que a gente promove, quantas pessoas que encarnaram com a missão, com a função de descobrir algum aparelho, de trazer alguma evolução, de inventar alguma coisa que realmente faz a diferença. Nós estamos hoje vivendo em uma era nunca vista antes na história da humanidade. A própria live aqui já é um exemplo. A gente está aqui ao vivo, tem pessoas em vários lugares do Brasil, em alguns países que acompanham a gente. Isso foi criado, isso foi trazido por espíritos que desenvolveram, né? Que vieram à matéria para trazer esse avanço, esse crescimento. Olha o tanto que isso gera frutos positivos e às vezes a gente olha só algo, antigamente era melhor, um tempo atrás era melhor, mas olha quando isso é utilizado para o bem, para a evolução, para o crescimento da humanidade. Quantos benefícios, né? Por isso que ele fala que ajuda, né? Desempenha ajuda no desenvolvimento da inteligência, né? O conhecimento humano de uma forma geral, né? E aí ele segue. Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Então, olha o quanto isso aqui é importante, pessoal. Essa fala de São Luís aqui é muito importante. Deus, sendo soberanamente justo, deve agir igualmente com todos os seus filhos. Deus privilegia uns e outros.
Deus nos dá o mesmo ponto de partida. A doutrina nos ajuda a entender isso. Nós fomos criados e partimos do mesmo ponto. As nossas escolhas, as nossas experiências é que vão ditar os próximos passos, os próximos caminhos. E Deus, soberanamente misericordioso, também nos dá a oportunidade da retificação dos nossos erros. Nós não estamos fadados ao eterno inferno, ao eterno erro, ao eterno purgatório, né, como alguns falam. Não, Deus nos dá a oportunidade da retificação, da melhoria, do crescimento. Deus não nos nega isso, não é porque nós erramos uma vez, nós seremos eternamente castigados, seremos eternamente associados ao mal. Então, o bem de hoje, pessoal, muitas vezes foi a treva ontem. E aí o tempo, a experiência, a vontade vai despertando a gente, vai despertando, vai dando condições para que a gente possa enxergar o que é realmente verdadeiro, o que é realmente importante. E aí nós vamos nos desfazendo das trevas, da obscuridade, para que a gente possa buscar a luz, viver a luz, caminhar com a luz, né? Então, Deus nos dá essa oportunidade. Ele fala aqui, por isso dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, quer dizer, a mesma capacidade. Nós é que muitas vezes negligenciamos, né? Ou por preguiça, ou por omissão, ou porque a gente acha que não... a gente deixa para lá, né? Deus nos deu também as mesmas obrigações. Quais são as nossas obrigações? Vivenciar suas leis. E a liberdade, e a mesma liberdade de agir. Todos nós temos a mesma liberdade de agir, que é, no caso, o nosso livre-arbítrio, né? Todos nós temos a liberdade de agir. E aí, olha só, ele continua a reflexão aqui. Todo privilégio seria uma preferência. Todo privilégio seria uma preferência. Deus prefere um filho ao outro? Deus gosta mais de um filho do que do outro? Será? Não, né? Então ele fala, todo privilégio seria uma preferência. E toda preferência é uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos senão um estado transitório. Então é transitório, nós viemos, passamos por um período programado e retornamos à nossa verdadeira casa, que é a casa espiritual. É uma tarefa que Deus lhes impõe em sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo transpõem rápida e menos penosamente os primeiros graus de iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, olha só a comparação que ele faz, né? Aqueles, ao contrário, que fazem um mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu progresso. Por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é aí que a encarnação torna-se um castigo. Então, não é um castigo, ela pode se tornar um castigo quando nós retardamos o nosso progresso. Quando nós não queremos, quando nós lutamos contra, quando a gente não se abre, né, para que a luz entre dentro dos nossos corações, né? Para que a luz guie os nossos caminhos, para que nós possamos ir pouco a pouco aprendendo, desvencilhando dos erros do passado. Então, se a gente se recusa, pessoal, realmente, ele diz aqui, aquele que faz mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retarda o seu progresso. Podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é aí que a encarnação torna-se um castigo. Nesse ponto, então, ela vai ser castigo.
né? Então, porque quando a gente não se compromete, quando a gente não quer, às vezes a gente começa a querer e aí a gente resiste. E aí, consequentemente, nós vamos precisar de muitas oportunidades ainda, de muitas experiências materiais ainda. E aí, olha só, Kardec vai fazer ele traz uma nota pra gente lá no item 26, que diz o seguinte: uma comparação vulgar fará que melhor se compreenda esta diferença. O estudante só chega aos graus da ciência depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, seja qual for o trabalho que exigem, são um meio de se chegar ao fim, e não uma punição. Aquele aluno que repete de ano todo ano acaba sendo uma punição, porque ele vai ter que repetir, ele não aprendeu, ele se recusou, ele não construiu aquele conhecimento, então ele vai repetir. E aí ele repete, e ele não consegue, repete de novo. Isso aí realmente se torna... Ele fala aqui, essas classes, seja qual for o trabalho que exigem, são meios de se chegar ao fim, e não uma punição. E aí ele vai usar o exemplo: o estudante laborioso abrevia o caminho, e nele encontra menos espinhos. Outra coisa ocorre àquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, quantas e quantas vezes, pessoal, nós recomeçamos o mesmo trabalho? Nós reencarnamos, perdemos oportunidades, e aí a gente retorna de novo. Então, essa imagem aqui de recomeçar o mesmo trabalho, tem essa imagem, passa essa imagem realmente da punição. Já quando a gente consegue, então, ser esse estudante laborioso, né? Abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus gosta mais do outro, que é laborioso, que é esforçado, do que o outro que não aprende? Não é isso, pessoal. Não é isso. Então, para a gente pensar, para a gente analisar que tipo de estudante nós estamos sendo. Esse estudante laborioso, esse estudante negligente, esse que está repetindo de ano, está repetindo e não aprende, e aí aquilo ali fica mais difícil, fica mais penoso. Imagine, pessoal, a imagem de um estudante que está em uma classe sozinho ali, ele bem mais velho e os outros bem mais novos. Ele está ali já repetindo e os outros estão passando, estão avançando. Então essa imagem ela é muito forte, né? Ela é muito poderosa para a gente poder entender. Não é o trabalho da classe que é uma punição. Não é o trabalho em si, o fato dele estar ali. Mas, São Luís coloca aqui, Kardec, desculpe, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Ele vai estar sempre recomeçando porque ele não aprende, ele não despertou, ele não sabe, ele vai sempre partir daquele ponto, porque não tem como a gente partir de um ponto mais alto. Nós vamos sempre avançando, sempre caminhando, etapa por etapa. Não tem como a gente passar de ano sem a gente ter aprendido a lição. Não tem como a gente passar para a etapa seguinte sem ter aprendido a anterior. Né? Então, é importante a gente sempre se lembrar disso. E aí, outro exemplo que Kardec vai usar aqui para nós, nessa nota, ele diz o seguinte: assim ocorre ao homem na Terra. Para o homem, para o espírito do selvagem, que está quase no princípio da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral é amplamente desenvolvido, que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústia, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente para seu progresso moral,
pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Então, olha essa diferença do avanço, né? Uns vão, na verdade, avançando. Ele fala aqui, né? Abreviando a duração da encarnação material. Já outros ficam prolongando. Isso gera angústia para o espírito, né? Dele estar sempre ali, dele não avançar, dele não sair do lugar, enquanto outros já conseguem, né? Já tem essa possibilidade de ir transpondo passo a passo, os graus intermediários e vão alcançar então esses mundos superiores mais rapidamente do que aquele que ainda está ali nessa roda, né? Desse ciclo vicioso, na verdade, de encarnações que não se resolve, que não se tira proveito. Deus dá oportunidade sempre, mas cabe a nós fazer valer essa oportunidade e ter um mérito de avançar. Deus não vai entregar um mérito de presente de bandeja nas nossas mãos. Deus deixa que a gente faça a nossa parte, que a gente aprenda, que a gente se esforce, que a gente aprenda com os ensinamentos de Jesus, né, que é um grande catalisador para que a gente possa avançar, evoluir, crescer. Jesus veio e nos mostrou que é possível. O que está faltando? Não é o nosso sim? Não é o nosso compromisso? O nosso despertar? A nossa renovação moral? Então é isso. Deus nos dá a oportunidade da gente reencarnar, da gente vir, vivenciar as experiências. Jesus é o governador deste planeta. Ele sabe exatamente todos os espíritos que estão ligados a este planeta. Tanto é que ele nos ensina a todos os instantes, a todos os momentos, como ter uma vida melhor, como aprender, como avançar. Então cabe a nós, né? A cada dia, a cada momento, a cada etapa dessas encarnações, a gente ou abreviar no sentido de aprender e deixar para trás esses obstáculos, ou então a gente ficar sempre retido nesse ciclo vicioso que não avança, que não sai. Então, quando a gente se responsabiliza, pessoal, é outra história. Quando a gente entende que nós ainda temos que aprender, nós precisamos ter a humildade de saber que nós não sabemos tudo, que nós não entendemos tudo, nós temos situações a serem resolvidas, débitos a serem quitados, provas, expiações. Isso vai nos credenciando a quando surgir essas situações na nossa vida, a gente realmente aprender, a gente realmente despertar para que a gente possa avançar, para que a gente possa construir esse caminho espiritual eterno que nós vamos sempre seguir. Então, a importância da encarnação, né, como a gente está vendo aqui, a necessidade, esses limites, vai depender de nós mesmos. Não é do outro, não é da mãe, não é do pai, é de nós mesmos. Então, essa nota de Kardec aqui traz esses exemplos que são realmente muito importantes para a gente poder, então, ir aprendendo e entendendo cada vez mais o quanto nós ainda temos essa necessidade, né? Nós precisamos e a gente espera, a gente quer, no fundo a gente quer, por mais que às vezes a gente não consiga vivenciar de verdade, mas a gente quer avançar, a gente quer progredir. Mas isso é um trabalho etapa por etapa, um trabalho de formiguinha, né? Etapa por etapa a gente vai aprendendo, a gente vai se conscientizando, a gente vai se sensibilizando, se desmaterializando, né? Que a gente usou o termo lá, que São Luís usa, no item 24. Quanto tempo será que nós precisamos ainda para nos desmaterializarmos, hein? Quantas encarnações? É um ponto importante para a gente pensar, claro que a gente não vai ter a resposta aqui agora, mas com a gente mesmo a gente pensa, a gente imagina, será que quantas ainda, né? Nosso espírito terá a necessidade para realmente se depurar, se desmaterializar.
e seguir aí nos mundos felizes, né? Deixa eu ver aqui 2 comentários. A Ivanete colocou para nós aqui: temos que ter boa vontade para seguirmos as leis divinas, boa vontade, né? E persistência, né? Persistência. Ao longo da vida aí a gente vai tendo várias oportunidades para a gente colocar em prática, né? O César colocou para nós aqui: somos eternos semeadores e fazemos nossas colheitas conforme nossa dedicação. A doutrina esclarece de maneira simples e objetiva. Somos privilegiados. Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar? Eu também acho que vai demorar, né? Mas cabe a nós, né? Se vai demorar muito ou se vai demorar um pouquinho. Cabe a nós, né? Nós que vamos ditar essa velocidade aí. Sabemos que Deus vai nos dar oportunidade. Deus nos deu oportunidade agora, né? Nós estamos aqui já. Quantos e quantos espíritos queriam estar neste momento encarnados? Estão lá aguardando o sim de Deus, né? Nós já estamos aqui, então por que não começar, né? A Micheline colocou para nós aqui: a intenção verdadeira nos auxilia. É verdade, essa intenção verdadeira é aquela que brota dentro do nosso coração, né? A gente até irradia isso, né? Vai realmente nos ajudando aí muito durante a caminhada terrena, né? O César colocou: começamos, acordamos agora. Pois é, estamos ainda no começo, né? De uma longa caminhada evolutiva, mas a gente, como você colocou, nós somos de certa forma privilegiados de poder pensar, de poder saber essas informações. Porque isso, pessoal, não adianta só a gente saber, a gente tem que trazer isso para nossas vidas, para que isso realmente faça diferença e nos transforme para melhor, né? A Márcia colocou para nós aqui: é igual andar na corda bamba. Às vezes a gente se desequilibra, a gente cai, mas a gente tem que voltar para ela e continuar seguindo, né? Eledir colocou para nós aqui: essa live já é uma oportunidade que nos está sendo dada. Com certeza, para todos nós, né? Realmente, né? É uma oportunidade muito valiosa, pessoal, para todos nós. E eu tenho certeza que isso vai ali pouco a pouco, né? Despertando muitas coisas na gente, muitas reflexões, muitos pontos, às vezes a gente nunca parou para pensar, para analisar, e realmente é mais uma oportunidade que Deus coloca para nós, para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum ponto para a gente falar. Eu acho que é só isso mesmo, pessoal. Essa nota aí, ela tem mais um parágrafo, mas não é algo assim realmente ligado aqui ao que nós já falamos sobre as 2 comunicações de São Luís. Mas leiam toda a nota, é interessante a gente ler, né, até o final, para que a gente possa sempre complementar o que nós estudamos no texto anterior. Kardec tem essa característica, né, que eu já falei aqui várias vezes para vocês. Ele é muito didático, ele realmente era um pedagogo assim de primeira linha, porque ele traz esse assunto, organizou a codificação e é como se ele conversasse com a gente durante as notas, né? O texto que ele apresenta e depois ele comenta e ajuda a gente a compreender um pouquinho mais a fundo. Antes de encerrar, eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho da coleção Vivendo o Evangelho, que nós já estudamos essa coleção, mas como a gente está retornando ao Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria retomá-la também para complementar um pouquinho do que a gente viu hoje. Olha só. André Luiz diz para nós aqui: há muita gente sobre os itens 24 e 25 do Evangelho, tá, pessoal? Para quem não conhece, essa coleção aqui é do André Luiz, pelo médium João Baduí Filho. Ele traz comentários sobre os itens do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí aqui, sobre o item 24, André Luiz fala o seguinte: há muita gente que desembarca no mundo espiritual
com bagagem indesejável. Olha só, desembarca no mundo espiritual, quer dizer, né? Desencarna da matéria, desencarna aqui e retorna ao mundo espiritual com bagagem indesejável. E aí ele cita alguns exemplos, olha só. Intransigência e orgulho, discórdia e intolerância, vaidade e avareza, inveja e egoísmo, violência e vingança, mentira e crime, calúnia e hipocrisia, devassidão e leviandade, desequilíbrio e mágoa, ódio e paixão. E aí ele finaliza: entretanto, tudo isso pode se modificar através da reencarnação, pois a doutrina espírita esclarece que nascer de novo é oportunidade de corrigir enganos e trabalhar pela transformação moral segundo os critérios do Evangelho de Jesus. Olha o quanto é importante isso. A doutrina esclarece que nascer de novo é oportunidade de corrigir enganos e trabalhar pela nossa transformação moral, segundo os critérios do Evangelho de Jesus. O limite das vidas sucessivas é a perfeição, mas a misericórdia de Deus, que sempre lhe ampara, o esforço da renovação íntima, esta não tem limites. Então, o limite da encarnação, né, como é o subtítulo lá do item 24, André Luiz fala que o limite é a perfeição. Então, vamos reencarnar quantas vezes nós tivermos necessidade até alcançar a perfeição. E aí ele ressalta: mas a misericórdia de Deus, que sempre ampara o esforço da renovação íntima, essa não tem limites. Quer dizer, Deus realmente sempre nos ampara no nosso esforço de melhoria, de renovação e de aprimoramento, né? E aí, sobre o item 25 e 26, né? Ainda tem um tempinho para a gente falar, André Luiz vai também refletir o seguinte: a reencarnação é a escola onde quase sempre somos alunos descuidados. Ensina a paz, mas fazemos a guerra. Estimula a fraternidade, mas ficamos no egoísmo. Leciona o amor, mas insistimos no ódio. Indica o perdão, mas preferimos a mágoa. Quantas vezes, né, nós preferimos a mágoa do que oferecer o perdão, né? Mostra a humildade, mas desejamos o orgulho. Aponta o entendimento, mas queremos a discórdia. Aconselha a modéstia, mas elegemos a vaidade. Orienta ao trabalho, mas escolhemos a preguiça. Revela a misericórdia, mas vemos a intolerância. Direciona ao bem, mas estacionamos no mal. O aprendizado é crescimento interior e só se torna punição quando negligenciamos a responsabilidade de aprender e temos de repetir a lição. Deus dá a escola, mas aproveitamento ou descaso é sempre escolha nossa. Então Deus dá a escola. O que é a escola? A escola é a reencarnação. E aí, pessoal, vai caber a nós aproveitarmos ou nos descuidarmos, né? Deixar totalmente ao descaso. Vai ser sempre uma escolha nossa. E aí, se a gente não optar pelo aproveitamento, nós vamos continuar ainda em muitas oportunidades ainda de reencarnações para aprender, né, para poder realmente aproveitar esse aprendizado que nós precisamos. É uma lei divina: progresso, evolução, crescimento, verdade, aprender, né? Então, se a gente virar as costas para isso, Deus não vai negar a misericórdia a nós. Mas nós vamos ainda precisar de muitas e muitas oportunidades
ainda, enquanto outros já estão despertando, já estão acordando, já estão conseguindo olhar para o seu próximo, já estão conseguindo pensar também no seu próximo e com isso, consequentemente, avançando, né? A nossa amiga Ivanete colocou para nós aqui: participo da evangelização infantil e o tema da aula de hoje foi justamente a encarnação. Olha que legal, né? Isso mesmo, né? Então, bateu aqui os dois temas, né? Interessante. Então, pessoal, a mensagem que fica para nós hoje é essa, né? Essas duas comunicações de São Luís são comunicações muito importantes que realmente contribuíram para que a codificação tivesse a força que tem, né? E a gente percebe, claro, que tudo isso foi amparado pela espiritualidade. Quando a gente descobre, né? Muitos não sabiam que São Luís foi o patrono espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Fundada por Allan Kardec. E realmente foi o grande laboratório onde ele pôde trazer à luz da humanidade a doutrina dos espíritos, né? E São Luís estava, né, dando suporte a esse trabalho, e está até hoje, né? Como um grande espírito que nos inspira grandes ensinamentos. Eu acho que por hoje é só, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade. A Luzia fez uma pergunta que eu não tinha visto. Querer evoluir é uma evolução? Eu acho que querer evoluir é o primeiro passo para a evolução. E aí, pessoal, a escolha sempre vai ser nossa. E o passo também sempre vai ser nosso. Ninguém vai poder caminhar por nós, né? Só nós mesmos. Então, querer evoluir, querer crescer, querer aprender é um grande primeiro passo. E após dado esse primeiro passo, a constância, né? O comprometimento vai realmente ajudar muito para que a gente possa continuar caminhando, para que a gente não pare, para que a gente não estacione. Então, o querer, a vontade é um grande combustível, claro, para os nossos espíritos, né? A Regina colocou para nós aqui, muito aprendizado hoje, agradeço sempre, obrigado, Regina. MC Marostica, obrigado pelo aprendizado. Betânia está aí também, obrigado por esse estudo tão lindo, obrigado, pessoal, pela presença. Hoje o estudo foi realmente muito esclarecedor, né? Quando a gente pensa na reencarnação, na oportunidade que nós estamos tendo aqui, e que é muito valiosa, que é muito importante. Vamos fazer valer, né? Vamos que a gente consiga voltar, retornar ao plano espiritual melhores do que nós chegamos, né? Essa é a nossa grande meta, que a gente possa aprender a caminhar, a dar esses passos constantemente para a nossa própria evolução, né? Márcia Freitas, obrigado. Ótima live, Edu. Gratidão. Nádia também. Pessoal, então, nós encerramos as nossas lives do mês de abril. Nossa live já de número 160. Adriano também está aí, meu amigo, querido irmão, está aí também. Obrigado pela presença. Na semana que vem, então, já no mês de maio, nós vamos então dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, lá, né, pela coleção Filosofia Espírita. Para quem quiser ler aí antes, nós vamos estudar as questões 163, 164 e 165. Então, quem quiser anotar e ler antes, ajuda bastante. E claro, né, com os comentários da coleção Filosofia Espírita de Miramês. E aí a gente vai dando sequência aí ao longo do mês. Na segunda-feira eu vou postar o calendário do mês de maio, com todos os temas, as datas certinho para vocês, porque eu sei que tem muita gente que lê antes, que acompanha, né, junto com o calendário, então o calendário facilita muito para todo mundo. Tânia, obrigado. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. O comentário da Tânia: a live de hoje foi ótima, nos faz refletir. Obrigado, Tânia, pela presença. Ivanete, gratidão por enriquecer essas noites de terça com este estudo. Obrigado, né? Estamos juntos aí. Juntos a gente faz a diferença, né?
César comentou aqui, Micheline, gratidão, né? O César comentou. Defeitos, por você relatado, me fez lembrar um texto que Emmanuel define que somos falsos profetas, né? Muitas vezes, infelizmente, é verdade, né? Depois você me lembra qual texto que é esse, se você lembrar, depois você me passa, tá, César? Para eu reler. Pessoal, então é isso. Vamos nos preparar então para a nossa prece. Já está quase no horário, hoje nós vamos fazer no horário certinho das 9h30. Vamos nos preparar. Quem quiser colocar um copo d'água, pessoal, fique à vontade. Muita gente me pergunta. Fique à vontade, se o seu coração pedir, né? É um momento de mentalização, um momento de oração, de canalização, né? Então, eu acho que com certeza, a espiritualidade vai alcançar todos vocês que estão aí acompanhando. Tá bom? Adriana, obrigado por esse verdadeiro evangelho no lar. É verdade, né? O nosso estudo é praticamente um evangelho no lar, né? Um pouquinho mais extenso, mas não deixa de ser. Pessoal, parece que o áudio está um pouquinho ruim. Deixa eu mexer no microfone aqui só um pouquinho para ver se melhora. Melhorou? O que vocês acham? Cláudia Sampaio, obrigado também pela presença. Melhorou, pessoal, o áudio? Como é que tá aí? Me dá um retorno. Tá ok, né? César disse que tá ok. Cláudia, obrigado. Pessoal, a live passou muito rápido hoje. Nossa, muito rápido mesmo. É um bom sinal, né? Um bom sinal que foi uma live muito produtiva, graças a Deus. Vamos lá, então, nos preparar para a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos normalizar a nossa respiração. Alcançar uma posição confortável. Vamos elevar os nossos pensamentos, buscando nesse instante a imagem de Maria Santíssima, nossa Mãe. Ó doce Mãe Maria, Mãe de todos nós, Mãe da humanidade inteira, nesse instante, plasmamos em nossas mentes a Tua imagem, esplendorosa no céu, a Sua imagem desse olhar que vela por nós, desse olhar que verte tanto amor e proteção a toda a humanidade. Te pedimos, Mãe Santíssima, nesse instante, para que os seus tarefeiros da luz visitem os nossos lares, façam uma limpeza, uma ionização em todo o ambiente, dissipando energias densas, negativas, miasmas, amparando os nossos irmãos sofredores, que porventura possam estar por perto. Que eles sejam acolhidos, Mãe Santíssima, em seu nome, amparados por uma onda de amor e sejam levados aos hospitais, aos abrigos e às colônias. Te agradecemos, Mãe, por tanta luz que invade os nossos lares nesse instante. Essa luz que alcança o nosso coração, a nossa alma, nos enchendo de esperança, nos enchendo de gratidão e, acima de tudo, alimentando a nossa fé, a nossa certeza de que Tu, Mãe, cuida de todos nós, olha a todos nós, os Seus filhos. Te entregamos nesse instante, Mãe, as nossas dores,
as nossas dificuldades, confiantes de que acharemos uma saída, uma resolução, confiantes sempre no teu amparo, através da espiritualidade amiga, dos bons espíritos, dos seus tarefeiros de luz que nos acompanham. Te pedimos, Mãe, na noite de hoje, por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos em sofrimentos, esses irmãos que passam por sofrimentos atrozes. Visite o coração de cada um, Mãe. Aqueles que estão passando por dificuldades imensas nos hospitais, nas cadeias, nos orfanatos, nas zonas de guerra, nos locais onde há muita violência. Derrame o seu amparo, Mãe. Proteja os teus filhos amados. Que envolva a todos nós, a todos eles que estão em grandes sofrimentos, em muita luz. Sabemos, Mãe Santíssima, que do seu coração cheio de misericórdia é emanado luz infinita de amor, de proteção, de saúde física e espiritual a todos nós. Por isso, Mãe Santíssima, estamos confiantes na ajuda que será direcionada a todos nós, a esta proteção que nesse instante envolve os nossos lares, que ela se estenda para as nossas atividades, para os nossos trabalhos, nossos estudos, a todos os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que estão ligados a nós pelos laços do amor, estando encarnados ou desencarnados. Visite a todos eles nesta noite, Mãe. Envie um emissário de luz a cada um para que possam receber flores que traduzem o teu amor. Te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade, por mais um estudo que falou fundo aos nossos corações. Obrigado, Mãe, por tantas bênçãos que vêm de Ti e do Teu Filho Jesus. Nos proteja, esteja conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Vamos todos juntos, meus irmãos, realizar a prece da Ave Maria, dedicando à Mãe Santíssima aquele pedido especial, aquele pedido realmente difícil, mas que nós confiamos nas bênçãos de Mãe Santíssima, na ação da espiritualidade amiga e dos bons espíritos que nos acompanham. Vamos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que assim seja. Esteja conosco, Mãe Santíssima, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muita paz para todos nós. Muito obrigado para todos.